Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Então, vamos finalmente começar a nossa aula, né, hoje, tá certo? E vamos retomar um pouquinho do que a gente falou na última aula, tá certo? Nós estávamos discutindo aqui o que era as redes pull-up e pull-down, tá certo? Tá? E a gente viu alguns exemplos pequenos, né, de como elas funcionam, certo? Tá? E algumas propriedades básicas dela, certo? E vamos juntar essas coisas aqui, certo? Tá? E vamos lá. Bom, então a gente falou dessas redes, tá certo? Tá? Como vocês podem ver aqui, olha, deixa eu pegar uma caneta aqui, deixa eu escrever aqui melhor, tá certo? A caneta, tá? Bom, o circuito CMOS, ele pode ser dividido em duas partes, né? Certo? O circuito complexo CMOS ou compound gates. Ele tem uma rede PMOS, tá certo? Formada por transistores tipo P, né? Que a gente discutiu. Os transistores, eles são fechados em zero, certo? E tem transistores tipo N, tá certo? Que formam a rede MOS, e esses transistores são fechados em 1, certo? Então, no geral, o que você pode ver é que essa rede ela vai operar em antiparalelo, né? Quer dizer, quando a rede NMOS estiver fechada, tá certo? A rede PMOS vai estar sempre aberta, e vice-versa. Tá? De modo que você tem que projetar sua função lógica pensando em fechar uma rede dessas por vez. Tá? Elas são complementares. Tá? Então, por isso se chamado de complementary CMOS. Ok? Bom, o que é que ocorre então? Quer dizer, na situação em que a rede pull-down e pull-up, ambas, tá certo? E estão fechadas, tá certo? Nessa situação você vai ter o quê? Você vai ter então algo indefinido, né? Porque você não vai saber qual o valor aqui, porque esses dois circuitos aqui vão estar fechados, certo? E tem outra situação também ímpar, né? Em que os dois estão abertos. Nessa situação você não vai ter nem a saída ligada ao VDD, nem a saída ligada ao ground. Então, portanto, você vai ter um fio simplesmente flutuando e saindo com esse terceiro estado, certo? Bom, então a gente viu que o funcionamento dessa rede CMOS ela é baseado em combinações série paralelas de transistores. Tá? E que combinação é essa? Deixa eu só virar isso aqui um pouco, porque aí fica mais fácil de cuidado para vocês, certo? Bom, no caso do transistor N, né, tá certo? Ele vai estar fechado quando a entrada dele for 1, e você pode, se você tem uma combinação série desses transistores, tá certo? Você vai ter um caminho formado entre as duas pontas dessa conexão, tá? Quando as duas entradas forem 1. Então, qualquer outra situação, né, como essa, ou essa, ou essa, a rede vai estar fechada. Ok? Porque você vai ter pelo menos um transistor aberto, tá? Na combinação série. E os dois ligados em série, você vai ter um caminho entre A e B quando as duas entradas estiverem 1. No PMOS, tá certo? Tá? O transistor fecha quando é 0, ok? E então o que vai ocorrer se você tiver pelo menos um, como nessas situações, e nessa aqui, nessa outra situação, você vai ter chaves abertas. Então, na conexão série de transistores PMOS, tá certo? Você somente você não vai conseguir ligar o ponto A e o B se as duas entradas não estiverem, certo? Ok? Claro isso? Bom, e como é que funciona no caso da conexão paralela, né? Na conexão paralela é bem simples, né? Se você tem dois transistores NMOS e como eles só fecham em 1, se você tiver pelo menos um transistor com a sua entrada em 1, tá? Como nesse caso aqui, ó, que esse transistor está em 1, ou esse caso aqui, que esse outro transistor está em 1, tá certo? Você vai ter um caminho, tá, paralelo se conectando A e B, e consequentemente você vai dizer que aquela redezinha formada por esses dois transistores em paralelo, ela está on, certo? Tá? Aquela rede NMOS, ou rede pull down, porque ela está ligada no ground, tá? Opa, desculpa. Vou voltar aqui um pouco. Eu avancei demais sem querer. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Não? Muito bem. Bom, então, o resumo da ópera é o seguinte: em complementary CMOS, daí o nome está dizendo complementar, né? Tá certo? Esses gates, eles sempre produzem 0 ou 1 na saída, certo? Tá? No caso dos NMOS estando em série, a saída vai ser 0 quando essas duas entradas, no caso específico desse NAND, aqui tem esse gate que é um NAND, certo? Tá? Essa entrada vai ser 0 quando você tiver essas duas entradas em 1, e você vai ter um caminho conectando Y ao ground, certo? Tá? E note o seguinte, quer dizer,
A saída vai ser 0 quando você tiver uma conexão série desses dois transistores. E quando é que a saída vai ser 1? Né? A saída vai ser 1 quando pelo menos, tá certo, um dos transistores PMOS estiver conectado. Ok? Ou seja, a saída vai ser 1 quando você tiver pelo menos um 0 em um desses transistores, como por exemplo esse caso aqui. Tá certo? Tá? Bom, mas deixa eu ver se eu consigo colocar um slide novo aqui. A gente pode criar um novo slide. Deixa eu ver como é. Blank page. Onde é que tá? Aqui, whiteboard. Isso. Então, pronto. Ó. Então, deu para intuitivamente vocês entenderem que se você tem uma rede série paralela, NMOS, ligada certo, no ground, né? E uma rede série paralela complementar ligada no VDD. Certo? Tá? Mas por que isso funciona? Certo? Isso funciona por uma razão muito simples. Então, vamos considerar aquele caso que nós temos A NED B. Certo? Tá? Veja bem, essa barra aqui está dizendo que nós queremos que essa é uma porta inversora. Tá certo? Tá? Então, qualquer avaliação lógica de A e B aqui ela vai ser complementada. Ela vai levar o resultado para 0. Certo? Se a gente sabe que o AND corresponde a duas chaves ligadas em série, o que você quer é ligar uma chave aqui, tá certo? E a outra chave. Uma ligada em A e a outra ligada em B. Certo? Essa chave aqui, quando essas duas entradas A e B forem 1, você vai estar, ou seja, quando essas duas chaves estiverem fechadas em série, você vai ter um 1 nessa operação AND. Certo? E a barra vai fazer com que? Vai fazer que quando essas duas chaves fecham, ou seja, quando A e B forem 1, você vai estar levando essa saída daqui, que isso aqui é a saída, estão lembrados do gate, para 0. Ok? Então, CMOS é uma porta eminentemente inversora, né? Certo? Você vê que você olhando somente, se tiver uma barra em cima da função lógica que você está fazendo, tá certo? Você pode simplesmente olhar e calcular a função lógica através de calcular a rede NMOS diretamente, só olhando o que está debaixo da barra. Tá? Agora, vamos ver por que em cima vai virar paralelo. Tá certo? Bom, é muito simples. O que você vai ter em cima é um ground, é um VDD, né? É um valor 1, lógico, certo? 5 volts, 1,2 volts, 2,2 volts, não importa, valor diferente de 0. E você quer conectar isso ao Y. Tá certo? Você quer levar 1 para lá. Tá certo? Bom, nessa situação, tá certo? O que você tem que ver é o seguinte, o que você vai querer então é o complementar desse Y. Tá certo? Tá? Você quer que produza um 1 na saída. Você quer que esse cara daqui vire 1. Esse lado da direita aqui de separação vire 1. Tá certo? E não barrado. Porque o barrado indica que você vai ligar para o ground. Concorda? Tá certo? E não barrado indica que você vai ligar para VDD. Então você quer barrar esse lado de cá. Bom, para barrar esse lado de cá, o que você tem que fazer é colocar uma outra barra por cima, mas para fazer isso aí você tem que colocar uma outra barra aqui em cima também. Certo? Tá? Vocês entenderam por que eu tenho que barrar esse lado? Porque esse lado aqui está dizendo o seguinte, ó, faz uma operação série de dois transistores e leva ele para o 0. O barra está dizendo, esse barra aqui está dizendo leva ele para o 0. Certo? E agora, quando eu coloco barra, o que vai ocorrer é que você vai ter do lado de cá, não mais um leva ele para o 0. Leva para 1. Certo? Tá? Só que isso só vai acontecer se leva para 1 aqui, quando você tiver a barra. Bom, aqui, usando Morgan, né, isso aqui vai virar um ou, né? A barra ou B barra. Certo? Tá? Então, esse resultado daqui vai para 1, tá certo? Quando você tiver a barra ou B barra. E esse ou aqui está dizendo então para você o quê? É uma conexão paralela de duas chaves. Então, aqui tem uma chave e outra chave. Então, é uma conexão paralela de duas chaves. Aqui as chaves. Você tem a conexão paralela para formar o meu caminho. Só que essas chaves, elas são fechadas em 0. Tá certo? Elas vão ser fechadas em 0. Então, essa chave vai ser fechada em 0. Então, ela é no PMOS. Essa chave vai ser fechada em 0 no PMOS. Tá certo? Tá? Então, quando o A aqui for 0, tá certo? Ele vai fechar essa chave aqui e vai formar um caminho alternativo ou outro caminho alternativo dado pelo B. Certo?
Então, o que está fazendo a rede NMOS, o que tem série nela, virar paralelo aqui em cima, e o que está fazendo o que está paralelo embaixo, tá certo? Virar série em cima, é o teorema de Morgan. Tá certo? É o fato de que ele transforma ends em ors. Quando você complementa para levar para o oposto. Tá certo? Tá? E o que está fazendo os transistores NMOS aqui, ó, virarem transistores PMOS, é a inversão que o teorema de Morgan faz em cima das variáveis. Tá certo? Tá ok? Alguma dúvida sobre isso? Não? Tá bom, vamos continuar. Esse aqui é o whiteboard. Como é que eu volto para a aula lá? Tenho que clicar nesse slide aqui. Ah, que está aqui do lado? Obrigado. A gente tem que saber onde é que a gente está. Né? Tá ok? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Tá bom. Então vamos lá. Então vamos fazer coisa um pouco mais complicada, um pouquinho mais sofisticadas, né? A gente tem aqui, olha, um pontinho, né? Temos aqui ó, o AND, né? Temos uma A AND B ou C AND D. Esse é um gate chamado AND, porque você está fazendo dois ANDs paralelos, né? Você está fazendo esse AND e esse AND. Depois você está pegando o OR dele, depois você está invertendo o resultado. Tá certo? Então é um AND OR invert, duas entradas para o primeiro AND, duas entradas para o segundo AND. Certo? Bom, e aí como é que você vai projetar esse gate? Note que agora eu não estou falando mais de um gate simples, não estou falando mais de um OR, ou de um AND, ou do inversor, tá certo? Eu posso projetar funções booleanas inteiras usando esse tipo de circuito, tá certo? Então como é que eu vou fazer o AND? Ó, observando a barra aqui em cima, você diz claramente, poxa, se der uma barra aí, eu vou ter que levar para o zero. Se eu vou ter que levar para o zero, eu tenho que olhar apenas essa função aqui embaixo, tá certo? E fazer os séries paralelos, tá certo? Então, se eu tenho A AND B, eu vou fazer o série do A AND B, vou fazer o série do C AND D, tá certo? E o ORzinho aqui, eu vou fazer o paralelo, tá certo, dos dois, dessas duas combinações séries que eu fiz. Tá ok? Certo? Então isso aí te dá de cara a rede NMOS, tá certo? Que está embaixo, o down network. Vai puxar para zero cada barra aqui, ó. Sim, certo? Tá? E como é que fica a PMOS? Bom, a PMOS você pode simplesmente usar Morgan, como eu fiz anteriormente para o NAND, tá certo? E calcular ela, tá certo? Como a gente fez anteriormente, ou usar já o conhecimento que você obteve, que Morgan transforma transistores NMOS em PMOS por causa da barrinha em cima das variáveis e transforma os ANDs em ORs e NORs em NANDs. Então, nesse caso, se você tem aqui uma conexão série de AB, ela vai se transformar na conexão paralela de AB. Se você tem uma conexão série de CD na NMOS, ela vai transformar na conexão paralela de CD e PMOS. E se você tem uma conexão que você fez aqui, ó, paralela do AB e do CD, ela vai se transformar numa conexão série do AB e do CD. Eles estão colocados em série. Ó. Isso aqui está colocado em série com isso aqui. Ok? Alguma dúvida? Não? Muito bem. Bom, então, agora que nós temos... Deixa eu limpar um pouquinho isso aqui, né? Senão fica muito carregado. Agora que nós já temos a nossa NMOSnet, tá certo? Tá? Que é a nossa pull-down-net. Nós temos a nossa pull-up-net. A gente vai colocar uma em cima da outra, tá certo? Tá? Então, vai a pull-up aqui, vai aqui, a pull-down vai aqui. E aí nós temos o nosso gate, tá certo? O complex gate. Ok? Que ele vai ter quantos transistores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai ter 8 transistores no total. Tá certo? Tá. Alguma dúvida? Tá. Vamos imaginar que a gente projetasse isso aí separado. Porque, veja bem, essa função que vocês acabaram de ver, y aqui, ela poderia ser projetada separadamente, não podia? Ela poderia ser projetada como funções. Eu faço a porta AND, faço a porta AND, faço a porta OR e acabou. E o NOT, né? É o que eu preciso, tá certo? Então vamos ver quantos transistores a gente gastaria para fazer isso. Para fazer um AND de 2 entradas, tá certo? Tá? Eu ia precisar de quê? 4? Fazer o AND? Eu consigo fazer o AND? Para eu inverter, exatamente. Mas o inversor, né? O inversor são 2 transistores. Então eu preciso de 4 mais 2, 6. Então só para fazer esse AND aqui eu precisaria de quê? Mais 6 transistores para quê? Certo? O NOR
ele consigo fazer com 4, né, que a gente já viu, tá certo? Então seriam 4. Então eu vou precisar de quantos transistores? 16 transistores. Ou seja, se eu projetar as portas individualmente e ligá-las, eu vou precisar do dobro de transistores do que usando compound gates, gates complexos, que a gente chama de gates. Alguma dúvida? Então, projetando as portas paralelas ou juntando todas elas, é melhor você juntar todas elas. Agora você vai dizer, até onde vale a pena isso, certo? Isso não é uma panaceia, porque o que ocorre é que, à medida que você vai pendurando gates aqui, você está aumentando a capacitância aqui, ó. Tá? Tem uma série de questões que aparecem aí, tá certo? Tá? Então tem um limite para isso. Tá? E aí vem a grande pergunta que vocês devem ter ouvido falar sobre fan-out, limite de fan-out, limite de fan-in, que é uma coisa estranha, né? Tá certo? Tá? Esse limite de fan-out e fan-in está relacionado a isso, tá certo? Tá? Quanto essa porta pode crescer. Aí a gente vai explicar exatamente o que é isso, ok? Dúvidas? Muito bem. Então, vamos pegar mais um exemplozinho, tá certo? Tá? Então, novamente, olha, é uma inversão aqui em cima acontecendo, né? Eu estou fazendo coisas aqui em paralelo, tem um AND, né? Certo? Vou fazer contra variável, né? Então, qual vai ser o resultado dessa porta, desse gate, certo? Eu vou ter o quê? Eu estou fazendo paralelo, se isso aqui for 1, ou isso 1, ou isso 1, qualquer dos caminhos que for 1, e eu garantir que isso aqui é 1, eu vou ter uma conexão com ground, porque tem um barra aqui. Certo? Ou seja, se eu fechar esse transistor, fechar outro transistor, fechar outros transistores que estão em paralelo, certo? Estão aqui eles, ó. Tá? E, tá certo? Se tiver um transistor em série D, que eu vou fechar também com 1, tá certo? Eu vou formar um caminho que vai levar a minha saída para 0, que é justamente o efeito dessa barra aqui que eu desejo, certo? Ok? Então, isso explica a NMOS Network. Então, de posse disso, ou você expande o demógrafo, faz barra dos lados, faz a conta de ou você usa o conhecimento de série paralelo. Então, se A e B e C aqui estão em paralelo, eles vão ficar em série aqui. Ó. A, B e C vão ficar em série. Se esse A, B e C está em série com D, ele vai ficar em paralelo com D no PMOS. Então, ele está em paralelo com D no PMOS. Certo? Ok? Bom. Aí vamos voltar à pergunta do... Desculpa, teu nome. Do Henrique, isso. Vamos voltar à pergunta do Henrique que ele fez lá atrás. Por que não põe o transistor N embaixo, o P embaixo, o N em cima? Por que tem que ser dessa forma? Tá? Então, ótima pergunta. Eu tinha falado na última aula que isso tinha a ver com a força do sinal, tá certo? Aí a gente vai ver exatamente o que significa isso, tá certo? Tá? A gente vai ver que se você colocar uma tensão elétrica na entrada de um transistor, N, a tensão elétrica vai estar do outro lado dele e vai cair um pouco, tá certo? Eletricamente, a gente vai mostrar isso depois, por quê. Tá? Mas, por enquanto, vamos nos ater a esse conceito. Tá? Então, nós temos dois trilhos de alimentação para esse circuito. Né? Tem um VDD, uma tensão, um valor diferente de 0, e tem um ground, tá certo? Que são chamados de trilhos, são rails. Tá certo? Tá? E esses dois trilhos, eles fornecem o que a gente chama de um forte. Tá? A gente vai ver já que pode existir um fraco, pode existir 0 forte e 0 fraco. Certo, tá? Um pouquinho mais para frente nesse curso. Ok? Então o VDD fornece o 1 mais forte, o strongest one, e o ground fornece o strongest zero. Certo? O NMOS tem uma característica muito interessante. Ele passa o strong zero sem problema nenhum. Tá? Então, se você tiver aqui o transistor NMOS, você colocar um 0 aqui, vai sair um 0 do lado de cá. Certo? Tá? Mas ele degrada, tá certo? Um 1 colocado na entrada dele, ou seja, se você tiver com um VDD aqui, você não vai ter VDD desse lado de cá. Certo? O que você vai ter é um VDD degradado. Você vai ter, na realidade, um VDD, menos uma coisinha que a gente vai chamar por enquanto de VT, depois a gente vai falar sobre ela. Certo? Vai ter uma tensão abaixo do VDD. Ou seja, se você cascatear esses transistores, por exemplo, imagine que você use, então, o NMOS lá na rede pull-up, no lugar do transistor PMOS. E tem uma combinação série, tá certo? Tá? De transistores NMOS. O primeiro transistor vai receber VDD, o segundo estão em série, vai receber VDD menos VT, o outro vai receber VDD menos 2 VT, assim por diante. Ou seja, a saída vai ser VDD menos uma quantidade grande de VTs. E esse valor pode, a porta que vem, não interpretar isso aí como sendo 1. Pode interpretar como 0, certo? Tá?
Então, ele não é um bom uso para a pull-up network, certo? E como vocês podem imaginar, o PMOS, tá certo? Tá? O que ele faz? Ele passa um sem problema, sem degradar, essa é a característica elétrica dele, mas ele degrada o zero. Não chega a zero lá. Pode chegar a menos VT. Tá certo? Tá claro agora porque os dois transistores são lá? Cada um em sua rede? Então, mais para frente a gente vai explicar exatamente o que é essa degradação, certo? Tá? Bom, então, veja bem, a gente construiu uma rede PMOS e NMOS complementar que ou ela joga para o zero ou ela joga para 1, tá certo? Tá? Mas a gente pode usar o transistor, tá certo? De uma forma um pouquinho mais inteligente, tá? Por exemplo, quando eu digo que o transistor é uma chave, tá certo? Ele deixa passar, não deixa passar, tá ok? Você está vendo essa chave funcionando, tá certo? Em um circuito, mas ele deixa passar, não deixa passar o VDD e o ground, que são coisas fixas, tá certo? E se você quisesse usar o transistor para deixar passar um sinal de barramento, um sinal como outro qualquer, não ground e VDD. Se quisesse utilizar ele para criar um barramento, onde tem vários módulos, cada um tem um transistorzinho, um bit, o barramento de dados, por exemplo, e você só pode um módulo por vez estar acessando o barramento. Então, esse bit só pode ser deixado passar por um dos módulos por vez. Então, esse papel dele é o papel de chave, ele deixa passar um sinal, não é mais somente ground ou VDD, certo? Tá? Então, eles podem ser usados como chaves, certo? Tá? Vamos começar a dar o nome desses terminais, desse transistor. A gente tem um dreno, tem a fonte, esse aqui é o gate, certo? Tá? Só frente a gente vai explicar o porquê desses nomes. Então, como é que funciona? Então, quando a gente considera essa degradação do sinal, como é que funciona então esse transistor? A gente sabe então que se o gate for 0, a chave abre, no caso do NMOS, se o gate for 1, ela fecha. Mas o que vai acontecer, por exemplo, se eu fechar e tiver um 0 aqui no NMOS? Ele vai deixar passar o 0, porque ele não degrada o 0. Se tiver 1, ele vai degradar o 1. Tá certo? Tá? Então a gente precisa estar consciente quando se aplica um sinal na entrada do transistor, tá certo? Tá? Que se esse transistor NMOS se aplicar VDD, ele vai sair VDD menos VT do outro lado. Essa é uma coisinha um pouquinho menor. Tá certo? Tá? Então, ele pode funcionar como um passador de sinal. Além dele ser usado para montar aquelas networks no circuito complexo CMOS, o compound da CMOS Circuit, ele pode ser usado também como um passador de sinal, certo? Um pass transistor, certo? Tá, mas aí tem essa dificuldade. Poxa, ora, o que é que vai ocorrer se eu colocar o meu sinal lá, o meu sinal vai ser degradado, porque eu não sei quando o sinal vai ser 0, nem quando o sinal vai ser 1. O sinal pode ser 0 às vezes, pode ser 1 às vezes, tá certo? Eu não quero degradar meu sinal, por exemplo, no transistor NMOS. Então, como é que eu faço? Ora, se você sabe que o NMOS, tá certo, tá? Ele degrada o 1, e o PMOS, ele degrada o 0, o que você pode fazer é colocar essas duas chaves em paralelo, tá certo? E aí, ora ela vai ser degradada por um lado, mas o outro lado compensa, e ora ela vai ser degradada por um outro transistor e o outro lado compensa, tá certo? Tá? Nada mais natural. Então, se passar o 1 por aqui vai degradar, o que eu faço? Eu coloco uma chave dessa forma, tá certo? Em que passando 1 pelo lado de cá não vai degradar. Então, essa degradação que acontece aqui é compensada pelo de baixo. E vice-versa, você quer passar o 0. Tá certo? Então, o que vai ocorrer é que se você colocar um sinal do lado de cá, tá certo? Tá? O que vai acontecer é que você fechando essas duas chaves aqui ao mesmo tempo, em paralelo, você não vai ter degradação do sinal. O sinal vai sair tranquilo do outro lado. Certo? Do outro lado. Alguma dúvida sobre isso? Não? Bom, esse tipo de porta é chamado gate de transmissão, transmission gate. Certo? Tem desvantagem? Tem desvantagem, né? Você pode imaginar que tem resistências aqui nesses dois transistores. Né? Ele vai ter uma resistência aqui, que a outra está em paralelo, tudo bem, mas vai diminuir o valor da resistência, mas tem uma resistência. Certo? Então é como se você estivesse colocando resistência no meio do caminho do seu sinal. Certo? Tá? Bom, então, esse transmission gate, tá certo? Ele utiliza então transistores de passagem, ou pass transistors, tá certo? Tá? Se você juntar dois, um PMOS e um NMOS, você forma o transmission gate. E eles passam o quê? Se você tiver fechado e colocar um 0 aqui, ele vai ter um strong 0 do outro lado. Se você tiver colocando uma entrada dele, tiver um strong 1, ele vai passar, e fechar também, ele vai passar um forte do outro lado, e ele não vai degradar o sinal.
Tá? A representação dele é essa daqui. E aí, como vocês podem imaginar, se você quer funcionar esse pass transistor, esse transmission gate, você tem que fechar as duas chaves ao mesmo tempo. Então você tem que fornecer um sinal de gate para o NMOS e um sinal de gate barrado para o PMOS. Porque lembrando que o transistor PMOS só fecha com 0. Então quando você fechar um NMOS, você coloca 1, o NMOS fecha, você vai ter que inverter esse sinal, vai ter que gastar um inversor para fazer isso. Então o transmission gate tem um preço, certo? Vai ter que gastar um inversor, 2 transistores lá, para poder fechar, certo, o PMOS também. Não adianta fechar um só, porque ele vai degradar o sinal. Certo? Tem várias representações para o transmission gate. Tem essa aqui com esses dois triângulos, tem essa com essa bolinha, tem essa aqui com esse outro triângulo. Certo? Mas continua sendo entradas A e B, gate ou select, que as pessoas chamam, e o outro é o gate ou select barrado. Uma dúvida? Tá. Então, legal. Eu acho que isso agora nós já temos dois tipos de circuitos, né? Você pode construir circuitos mais complexos, funções booleanas mais complexas, usando gate CMOS. E a gente tem um transmission gate que permite também a gente controlar o sinal a ser passado de um fio para o outro. Certo? Mas o que ocorre, por exemplo, como é que eu consigo projetar circuitos como tree state? Né? Que é um circuito que simplesmente você quer tem 3 estados, por isso é chamado tree state. Ele pode ser 0, a saída pode ser 0, a saída pode ser 1. E a saída pode ser simplesmente um pedaço de fio solto, sem estar conectado absolutamente nada. Certo? Que é o conhecido como terceiro estado. Certo? Tá? Bom, então a função do tree state, a gente vai ver já como projetá-lo, tá certo? Ele é a seguinte, né? Você tem a entrada pode ser 0, 1, né? Essa entrada A, ok? E dependendo se a entrada A é 0, 1, você tem um controlador, um enable dele, certo? Esse outro sinal daqui, e ele vai deixar esse sinal passar, o sinal A passar para a saída ou não, certo? Tá? Então, se o enable for 0, quando o enable é 0, o que vai acontecer é que a saída ela vai ficar em terceiro estado, certo? Né? Ela vai ficar em tree state. Por quê? Porque simplesmente esse cara vai funcionar como uma chave, né? Ele não vai deixar você passar o A para cá. Ele tem uma grande chavezona controlada pelo enable, certo? Tá? Se o enable for 1, o que vai ocorrer é que... Vou melhorar isso aqui um pouquinho. O que vai ocorrer é que ele vai pegar o que tem em A e passar para lá, certo? Então, se o A está 0, ele vai deixar passar, a chave vai fechar, né? Essa é outra situação. Ok? E aí, se o A é 0, isso aqui vai para 0, se o A é 1, isso vai para 1, certo? Tá? Okay. Bom, tudo bem, mas tem outra notação também do tree state, que é essa daqui, ó, que mostra o enable barrado. Você vai dizer, poxa, o sinal e ele barrado. Porque isso aí já está dando uma sugestão para você de como você pode usar transistores MOS para projetar um tree state gate, né? Certo? Você está dando a entender que isso aqui pode ter um transmission gate envolvido, um transistor de passagem envolvido, certo? Tá? Então vamos ver como projetar então esse transmission gate. Perdão, esse tree state gate. Tá. A primeira forma de projetar um tree state gate é através de um que se chama non-restoring tree state. Certo? Essa palavrinha aqui vai ficar clara já já. E obviamente, como a gente já imaginava, certo? Usando um transmission gate. Certo? Então a gente vai utilizar um transmission gate. Tá? Aqui ele representado. Onde a entrada, você tem a entrada A, você vai ter a saída Y. Certo? Tá? E você vai ter o enable entrando no transistor MOS e o enable barrado entrando no transistor PMOS. Certo? Obviamente que você pode ter o transmission gate com as duas entradas de enable e enable barrado disponíveis, porque se você já tiver o sinal de enable invertido, você não precisa gastar um inversor. E na sua biblioteca você vai ter disponível também o transmission gate somente com enable. E aí internamente ele vai, inverte e conecta no PMOS. Certo? Então, esse gate aqui é chamado de non-restoring, porque ele não restaura o sinal. Certo? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você tiver aqui um bem baixinho, esse um bem baixinho vai passar para o lado de cá. Certo? Né?
Ou seja, qualquer sinalzinho que você tiver aqui, ruído ou qualquer coisa, se você tem, por exemplo, um aqui, tá? E tem um ruído em cima desse 1, você vai ter esse 1 aqui também do mesmo jeito com o ruído, sem degradação. Ele não vai degradar, mas o ruído vai passar. Aí você vai dizer, poxa, o que aconteceria em outra situação? Por exemplo, se você tivesse um inversor, se você não tivesse um transmission gate, tivesse um inversor, esse sinal de ruído que você está colocando aqui, o inversor, a gente vai ver mais para frente, devido à função de transferência dele, ele vai filtrar isso aqui. Tá certo? Tá? Entendeu? Ele vai simplesmente, esse ruído aqui vai desaparecer. Tá? Mais para frente a gente vê por quê. Porque ele tem uma curva de transferência, só adiantar um pouquinho para vocês, que é uma coisa assim. O inversor, a curva de transferência dele é essa. Esse aqui é o VI e alto. Tá certo? Quando a entrada do sinal, quando a entrada é um nível baixo, é um zero, entrada, certo? O que vai acontecer, independente se esse sinal faça isso aqui, ele vai ficar fazendo isso aqui. Ó. Consequentemente, ele vai sair como 1. Sempre. E se você tem um 1 aqui, e ele começa a ter ruído aqui, ó, como é o caso do, quer dizer, a função, deixa eu só desenhar isso aqui, porque senão não vai aparecer no slide, né? Então, a função inversora, o inversor é isso aqui, ó, VI, Vout. Deixa eu pegar um whiteboard aqui, a função do inversor é isso aqui, né? Vou desenhar para o seu quadro, vou desenhar aqui também. É algo desse tipo. De modo que se você tiver um zero, né, na entrada, e esse zero tiver um ruído, tá certo? O que vai acontecer é que na sua saída esse ruído vai ficar aqui e ele não vai se propagar para a saída, para ele continuar indo. Tá certo? Se você tiver um 1 na sua entrada e tiver um ruído nesse 1, tá certo? Tá? Em cima do 1, tá? A sua saída vai continuar sendo 0. Ok? Então, essa é uma característica da função, essa é a função de transferência que a gente chama de inversor. E ele filtra. Né? Então, gates complexos CMOS, tá certo? Tá? Eles filtram o seu sinal de saída, ou seja, eles restauram o seu sinal de saída. Eu tenho que voltar aqui para isso aqui. Eu sei, lecture. É uma forma mais interessante de achar isso aqui. Né? Aprendendo. Tá ok? Primeiro isso aí. Então o transmission gate ele não restaura o sinal. Não destrói. Por outro lado, você está gastando 2 transistores para fazer o gate. Tá? Coisa interessante. Oi. É um sinal digital. Você pode, se você tiver uma aplicação analógica, você pode, a princípio, também usar. Pode. Isso tá? Um gate de transição. Ele vai estar deixando passar isso aí. É uma chave, certo? Tá? Então, exatamente. É por isso que você pode fazer, se você tiver um controle muito bom de ruído e bufferização num determinado pedaço de circuito que você quer fazer muito pequeno, você pode fazer ele com transmission gates, certo? Transistores de passagem. Você pode fazer MUX, por exemplo. A gente vai ver já com transmission gates, certo? E, aliás, com transistores de passagem também. Então, e aí, eventualmente, você tem um controle sobre degradação e tudo mais, margem de ruído naquela região, você faz isso, você quer reduzir transistores naquela parte, e aí no final você restaura eles. Você tem um inversor, 2 inversores, tá certo? Tá? Para não comprometer a polaridade do sinal, e você restaura ele, tá certo? Tá? Então, por isso que você tem que projetar isso com muita tranquilidade, tá certo? Tá? Então, no passado as pessoas usavam muito isso. Hoje em dia, com o tempo, eles foram vendo realmente que, como você tem uma densidade muito alta, você pode se dar o luxo de ter mais transistores, tá certo? E ter garantias de que você não vai ter ruído no seu circuito. Certo? Não é que você não vai ter ruído no seu circuito, garantias de que você não vai estar usando componentes que podem não restaurar o sinal, certo? Deixar ruídos passarem.
Então o uso do transmission gate caiu consideravelmente. Bom, a outra forma de você projetar um three-state gate é usando um three-state inverter, certo? Tá? Ok, e como é que isso é feito? Bom, é bem simples, tá certo? Você pega um inversor comum, vocês estão vendo aqui, você tem o A, né? Está faltando alguma coisa aqui. Ah, não, tá certo. Você tem um A sendo aplicado aqui, NMOS, NPMOS, certo? E aqui no meio você coloca essa estrutura, tá certo? Você coloca um inversor com enables, tá certo? Um enable barrado. Tá? Então, o que vai ocorrer nessa situação é o seguinte: se o enable for 1, se os dois enables forem, se esse enable for 0, tá certo? Tá? E o enable barrado também 0, ok? Essas duas chaves vão ser abertas, e aí o que vai ocorrer basicamente é que você está isolando esse inversor, você está cortando esse inversor ao meio, né? Esse inversor devido ao A aqui, tá certo? Ele vai estar cortado ao meio. Ok? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o Y vai ser essencialmente um fio sem ligado a nada, né? Ou seja, ele vai estar em terceiro estado. Certo? Nota que esse fio não está conectado a absolutamente nada, porque as duas chaves estão fechadas. Agora, se o enable e o enable barrado forem 0, certo? Tá? Perdão, o enable for 1, né? Certo? E o enable barrado 0, que vai fechar o PMOS, o que vai ocorrer então é que essas duas chaves estão fechadas, e isso aqui é basicamente um fio, né? Então, em sendo, isso aqui é um fio que você tem, o circuito final que você tem aqui é um inversor comum. Então, quando o enable é 1, a saída vai ser Y barra. E Y vai ser a barra, central complementar. Tá certo? Ok? Então, isso aí é um inversor controlado, um inversor com three state, né? Tá certo? Dúvidas? Bom, muito bem, então a gente viu que... Pois não. Não vai passar porque justamente você tem um inversor. E aqui, quando o sinal quando ele está fechado, você tem um inversor no final. Né? Olha aqui, esse aqui é um fio. Ó. Você tem um inversor, basicamente. Tem um PMOS e um NMOS. E ele segue justamente aquela curva de transferência que nós falamos, certo? Então, ela simplesmente ele não ia ruído também. É restoring, isso aqui. Certo? Tá? Então, a gente falou de um three-state implementado com transmission gate non-restoring em termos lógicos, né? Tá certo? E agora a gente está falando, dando um exemplo de um circuito three-state baseado no inversor, né? E ele é restoring. Ok. Bom, acho que agora, de posse do conhecimento que a gente tem sobre complex gate, fast transistors e transmission gate, a gente pode começar a projetar uns circuitinhos bem mais interessantes, tá certo? Como, por exemplo, multiplexadores. Tá certo? Tá? Então, aqui a gente tem um multiplexador 2:1. Ok? Qual é a tabela verdade desse multis? Tá certo? Ele tem uma entrada selecionadora, né, que vocês conhecem muito bem. Essa selecionadora, se ela for 0, ele vai deixar passar, se ela for 0, ele vai deixar a saída receber D0. Se ela for 1, ela vai deixar a saída receber D1. Né? São multis. Então, ou seja, quando a entrada é 0, tá certo? Ela simplesmente, independente, por isso que tem don't care aqui, né? Independente de D1, ela vai passar 0 e 1 para a saída. Certo? Você está selecionando a entrada 0. Se a entrada selecionadora for 1, tá? Independente que tenha D0, você vai estar pegando. Independente que tenha D0, você vai estar pegando o D1 passando para a saída, então você vai ter 0 e 1. Ok? Sem mistérios. Tá legal? Bom, então qual seria a função lógica que implementa esse multis? Né? Se nós pensarmos essencialmente em lógica combinacional booleana simples, né? A gente sabe que vai ser um circuitinho desse tipo, né? Que você tem, quando S é 0, S barra vai ser 1, então você vai ter D0, e se S é 0, esse primeiro termo vai para 0, então você tem Y igual a D0, e a mesma coisa acontece com o D, certo? Tá? Bom, quantos transistores são precisos para fazer isso aqui? Né? Então, a gente pode fazer uma conta rápida, né?
A gente vai precisar aqui de... Bom, primeiro que a gente tem que... se a gente for usar complex gates, a gente tem que... Pode inverter isso aqui, certo? Mas antes da gente fazer isso, vamos fazer uma conta rápida. Você tem aqui o end. Você vai ter aqui outro end. Vai ter D0. D1. Você vai ter o D0, vai ser com S barrado. D1 com S comum, né? S. E você vai ter que ter um more aqui para juntar esses dois. Certo? Né? Só que tem um detalhe aí, né? O detalhe é que a gente está trabalhando com CMOS. CMOS é uma lógica inversora, certo? Eles são vertidas. Então, eu não tenho simplesmente um NAND, eu tenho um NAND sem CMOS. Eu tenho um NAND de uma forma mais barata, certo? Tá? Eu não tenho o OR, eu tenho o NOR, certo? Então, eu vou precisar de dois transistores aqui para inverter o S, fazer o inversor. Aqui, isso aqui vai virar um NAND, né? Seguido de um inversor. Aqui vai virar um NAND seguido de um inversor, certo? E aqui vai virar um NOR seguido de um inversor. Tá? Então, se eu for implementar isso de uma forma bem direta, eu vou ter dois gates para aqui, dois gates aqui, dois gates aqui. Aqui eu tenho 4, 4, 4. Não é isso? Então, no total, nós vamos ter 2, 6, 10, 12, 14, 18 e 20. Eu preciso de 20 transistores para implementar diretamente essa função booleana. Tá certo? Se eu separasse os gates e aí juntasse todos eles. Tá? Então, nós precisaríamos de 20 transistores, certo? Tá? É justamente essa continha aí que a gente acabou de fazer. Alguma dúvida sobre isso? Bom, agora se nós vamos tentar usar Transmission Gate, né? Nós aprendemos que temos um gate diferente que ele implementa chave, uma chave perfeita. Ela não é restoring, porque ela deixa passar ruído, mas ela não degrada o sinal. Certo? Então, como é que a gente poderia usar a Transmission Gate para implementar esse mesmo MUX aí? Alguma sugestão? Muito bem, o Henrique deu uma ótima sugestão. A gente pode ter um Transmission Gate para cada uma das entradas e usar o Select como os enables dos Transmission Gates, que são o Select MUX. Né? Então, é isso mesmo? É, exatamente isso. Está correto aí. Então, a gente tem um Transmission Gate para fazer o acesso do D0 à saída, outro Transmission Gate para fazer o acesso do D1 à saída, certo? Y. E aí nós temos o S ligado da seguinte forma. Quando o S for 0, tá certo? Tá? Quando ele for 0, o que vai acontecer é que o S barra é 1, e aí você está passando D0 para a saída. Ok? Note que, como essas entradas S aqui estão ligadas embaixo de maneira complementar, né? Quer dizer, quando o S é 0 aqui em cima, ele é 0 aqui embaixo, e aí ele não fecha, ele mostra. Tá certo? E ele vai ser 1 aqui, e ele não vai fechar então esse PMOS aqui de baixo. Então, essa chave toda aqui de baixo vai ficar aberta, quando de cima está aberto, tá fechado. Ok? E aí, se você trocar o valor dos S, o que vai acontecer é que ele vai percorrer esse caminho de baixo e não de cima. Vamos falar, você está pegando o Transmission Gate, que são duas portas que implementam portas de terceiro estado e conectando ela no fio. Ok? Então, quantos transistores você precisa aqui? Você vai precisar de 4 transistores, né? Que é 1/5 do que você precisou se você tivesse implementado aquelas portas separadamente. Existe alguma outra alternativa? Existe, né? Eu posso usar complex gates, né? Eu posso simplesmente... Porque, veja bem, a primeira alternativa foi pegar o quê? Pegar as funções lógicas de duas entradas em uma, explodir todas elas e calcular o número de transistores, certo? A segunda alternativa foi usar Transmission Gate, certo? A terceira alternativa, então, seria usar um Complex Gate, certo? Um Compound Gate, um gate composto. Pegar aquela função que nós tínhamos, né, que era y igual a S0 barra D0 ou S0 SE D1, pegar essa função e usar o que nós aprendemos no Complex Gate para projetar. Então, se a gente fizer isso, a gente vai chegar nesse circuito aqui, ó, certo? Que é um Compound
AND or invert 2, 2, tá certo? Né? Você faz ANDs, 2, né? 2, 2, faz um OR, seguido do inversor. Então, usando complex gates, a gente vai ter quantos transistores, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transistores. Certo? Então, se nós separarmos todos os gates e implementarmos eles separadamente, nós vamos ter 20 transistores. Se a gente implementar complex gates, a gente vai ter 8 transistores. E se a gente implementar usando transmission gates, tá certo? 2 3-state transmission gates, a gente vai ter 4 transistores. Certo? Ou seja, qual a vantagem de uma em relação à outra? Bom, a primeira alternativa, que é usar complex gates, separando os gates, lógico, não faz sentido. São 20 transistores no carro. Porque eu tenho uma alternativa melhor que faz exatamente o mesmo serviço, tá certo? Com 8 transistores que é fazendo a função booleana inteira como complex gates, certo? E o transmission gate alternativa é se você tiver um bom controle sobre o ruído, certo? Se você tiver um bom controle sobre o ruído, você sabe que você não vai estar restaurando o sinal, você usa tranquilamente 2 transmission gates para controle sobre o ruído, certo? Tá? Mas a solução mais segura, de fato, é essa daqui mesmo. Bom, uma outra alternativa também é você usar 2 inversores controlados com 3-state. Tá? Como é que seria isso aqui? Que essa alternativa daqui. Tá? Então, nessa primeira alternativa é uma coisinha bem bolada. Você tem esse circuitinho aqui, o D0, tá certo? Tá? Ele vai ser... o que vai acontecer com o D0 aqui? O D0 for 0, certo? Ele vai fechar esse caminho. Vamos esquecer os S por enquanto. Imagina que isso aqui é um inversor. Se o D0 for 0, ele vai fechar um caminho aqui. Ó. Né? Vai passar um para a saída. Tá? Então, nota que são MUX, mas é um MUX invertido. Certo? Tá? Bom, mas isso só vai acontecer se o S e o S barra forem fecharem seus transistores. Ou seja, se o S for 0 e o S barra for 1. Tá certo? Mas é justamente isso que você quer. Quando o S é 0, você quer passar de 0 para a saída. Certo? Então, se o S é 0, o S barra vai ser 1, esses dois transistores vão estar conectados. Né? E aí você, como o D0, nós estamos falando, se ele for 0, o que vai acontecer? Ele vai permitir esse caminho aqui para saída para Y, certo? Para produzir na saída, ele vai abrir o transistor de baixo. Tá? Se for 1, vai ser o contrário que vai acontecer, né? Ele vai abrir o transistor de cima, fechar o transistor de baixo, e você vai ter 0 na saída. Ou seja, de fato você tem agora, ou seja, se S for 0 e S barra 1, né? Você está no fundo, invertendo o D0 e colocando ele para saída. E a mesma coisa pode ser feita com relação ao D1, tá certo? Nesse outro circuito aqui. Tá? Algo semelhante pode ser feito. E aí, novamente, você vai ter um inversor controlado por S barra agora. Certo? Porque quando S barra for 0, isso significa que S é 1. Você quer passar o D1. E aí é justamente isso. Se S for 1, o que vai acontecer é que esses dois transistores vão fechar. Tá certo? Tá? E aí você vai ter um inversor. Ok? Então, um inversorzinho. E aí, se D1 for 0, ele vai passar 1 para a saída. Certo? Então, vai ser o inversor do D1. Tá claro isso aí, pessoal? Por isso que tem essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha está dizendo o seguinte, isso aqui é um MUX, tá certo? Inversor. Ele está invertendo o D0 e D1. Mas ele continua sendo MUX. Oi? Não, não estou. Ah, sim, você precisaria de fato, tem mais 2 transistores aqui. Então, qual seria a conta aqui? Você está calculando o número de transistores, né? Verdade. Você teria que ter... No caso anterior também, então perdão, você tem razão. Aqui seria 10 transistores. Mas seria metade, ainda assim, metade dos originais, dos 20, né? Aqui você teria 1, 2, 3, 4. Bom, 4, 4, 8 e 2, 10. 10 transistores também, né? É isso. Certo. Ok? Então, basicamente, os dois circuitos são essencialmente a mesma coisa. Tá? Eles
não vão ter muita diferença, porque se você for ver a capacitância aqui, ó, deles, eles vão ter 4 drênulos ligados aqui nesse fio. Certo? Então, a gente faz depois, se for capacitância, certo? Então, basicamente eles fazem a mesma coisa. Aí você vai dizer, pô, não tem perigo desses dois circuitos fecharem ao mesmo tempo aqui? Não, não tem, porque os S estão sendo ligados ao contrário no circuito relay, certo? Tá? Então, vão ser exclusivos. Hora vai estar um, hora vai estar o outro. Bom, como é que a gente faz o MUX 4 para 1? Certo? Agora que a gente já fez a gente fez 3 alternativas, né? 4 alternativas. É isso? De MUX, né? A gente fez ele separando todos os gates, 20 transistores, nós fizemos eles usando complex gates, tá? Mais 10 transistores. Nós fizemos ele usando 2 three-state inverters, tá certo? Então 10 transistores também, né? E bom, nós fizemos ele usando 2 transmission gates, tá certo? E aí dá poucos transistores, né? Dá 4. Ele não restaura o sinal. E como é que a gente poderia usar isso aí para fazer um MUX um pouquinho mais complexo, tá certo? Bom, você tem 4 entradas e 2 selects, né? Porque agora você tem 4 entradas, então você precisa de 2 selecionadores, tá certo? Você pode usar 2 níveis de MUX, tá certo? Tá? 2 níveis de MUX 2 para 1. O primeiro nível é controlado pelo bit S0, o segundo nível é controlado pelo bit S1. É uma árvorezinha, uma árvore de decisão. Tá? Então, o bit S0 vai dizer, então, se você vai colocar D0 e 1 nessa saída aqui, o bit ou na outra, né? Certo? E o bit S1 vai selecionar qual dessas você vai propagar para frente. Certo? Tem diferença de escolher colocar o primeiro MUX com esse selecionador S1 ou S0? Se eu trocar esses selecionadores aqui, vai acontecer alguma diferença nesse circuito? O resultado é o mesmo, né? Ou não? Ok? Vai dar a mesma coisa, não é? Não é? A diferença é apenas que você não vai pegar um por um lado e outro por outro. Certo? Tá certo? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Ok? E note o seguinte, que está sendo usado o MUX inversor aqui. Ó. Por quê? Porque se você sabe que você vai precisar de 2 níveis, você vai ter um inversor logo em seguida, então você já fornece o mesmo sinal, você está complementado. Certo? Tá? Então, você pega o MUX inversorzinho aqui. Ok? Bom, então essa é uma estratégia de ser feita, tá certo? MUX 4 para 1, usando 2 níveis, né? A outra estratégia é usando transmission gates, tá certo? Né? Então, a gente pode novamente pegar um transmission gate aqui, D0, ligar no D0, um D1, D2, D3, né? 4 transmission gates. E as entradas selecionadoras desses transmission gates, eles são saída de quê? São saídas de um decodificador, né? Você vai precisar de um decoder aqui. É isso? Que recebe 2 bits de entrada e fornece 4 saídas. Porque essa saída daqui vai ser ativada quando S0 for 0 e S5 for 0, né? E ela sendo ativada, você se for 0, isso aqui vai para 1, não é isso? Tá? Isso vai para 0. Lembre-se que aqui está ligado o PMOS, né? Tá certo? É isso? Bom, talvez isso aqui seja trocado, né? Bom, mas tudo bem. Se aqui for 1 por 1, 1 em 1, 0, 0, você vai ter 1 saindo, tá certo? Então, um desses caras aqui vai estar ligado no NMOS, tá certo? Tá? Então, somente vai ser esse aqui é a bolinha, tá ligado no PMOS. Né? Esse aqui vai ser 1, vai para 0, liga no PMOS, tá certo? Tá? Essa bolinha aí foi trocada. E aí, você vai ter outro D0 sendo fornecido para a sua saída. Ok? Mas note que agora você tem, quer dizer, para cada transmission gate desse aí, você vai ter 4 transistores, é isso? Certo? Perdão, cada transmission gate desse aqui, você vai ter 2 transistores, tá certo? Tá?
Mas aí você tem que ter um inverter ainda, certo? Tá? Mas você tem 4 para cada conjunto desse. É isso? E você vai ter então, se for number story, né? Certo? Você vai ter então 4, 4, 8, 4 vezes 4, 16 transistores aqui. E aí você teria que calcular também o número de transistores aqui do decoder para saber se vale a pena. Certo? Essa estratégia. Então esse é o exercício que eu queria passar para vocês, tá? Façam as contas direitinho, assumindo as alternativas que você pode de three-state inverter, né? No fundo é isso que tem aqui, certo? Usando transmission gate, usando complex gates, e ver quantos transistores você vai gastar para fazer esse circuito, quantos transistores você gastaria para fazer esse circuito. E as vantagens e desvantagens de cada um em termos de restauração ou não. Certo? Tá bom? Boa dúvida? Não? Vamos lá. Bom, a gente vai entrar aqui, vou começar a dar uma pinceladinha aqui para vocês sobre LEDs, tá certo? Tá? A gente já então, estudou complex gates, tá certo? Estudamos como fazer o transistor CMOS, o transistor MOS como transmission gate, certo? Atuando com transmission gate. E já fizemos alguns circuitozinhos, né? Algumas lógicas booleanas e o MUX, né? Então vamos agora estudar os princípios, tá certo, de como projetar usando CMOS LEDs, tá certo, elementos de armazenamento. Né? No caso aqui a gente está falando de LED. Bom, a gente sabe que o LED é um elemento que ele é transparente, né? Ou seja, quando o clock é 1, tá certo, ele simplesmente pega a saída e fornece para a entrada. Então, quando o clock sobe 1 aqui, né, ele tem uma entrada então D, então, a entrada clock, tem uma saída aqui. Então, quando é fornecido o clock aqui, ele amostra esse sinal aqui, né? Então esse sinal daqui é amostrado e durante todo o período, tá certo, em que o clock está ativo em alto, tá certo, tá? Durante todo esse período, ele vai pegar o sinal D e vai passar exatamente para a saída, tá certo, tá? Porque ele é um elemento transparente. Então, ele vai passa para a saída que tem no seu na sua entrada D, ok? Então lembrando que aqui quando o clock volta para 0, ele vai armazenar esse último valor, tá certo, de D, tá certo, e vai guardar esse valor a partir de então, tá certo, esse ponto para frente. Okay? Bom, então ele também é conhecido como Transparent Latch ou Level Sensitive Latch, né? Então, o latch, certo elemento de armazenamento, quando o clock está alto, ele é sensível ao nível da entrada. Pode subir e descer. Isso vai ser refletido na saída até o momento que o clock cai para 0. Quando o clock cai para 0, ele guarda aquele último valor lá. Então, certo. Vocês já conhecem bem isso aí. Então, como é que a gente projeta um latch, certo, usando CMOS? É uma coisa bem simples, né? A gente falou anteriormente, eu vou até tirar isso aqui para não dar uma dica aí, né? Mas como é que eu crio um slide novo aqui? Quem sabe? Queria criar um slide novo aqui. Hello, vamos ver aqui. Bom, vou tentar usar esse figurinha aqui então. Certo. Então, qual é o elemento de armazenamento mais simples que a gente tem? A gente viu que podia construir isso na última aula usando um inversor. Né? Você pode simplesmente pegar um inversor e ligar ele aqui. Tá certo. Um elemento paralelo em relação ao outro, e você tinha um elemento de armazenamento mais simples que existe. Né? Se você for capaz... Só que o problema é o seguinte, como é que você coloca ler desse elemento de armazenamento é muito simples. Se você pegar esse valor desse bit aqui, mas escrever nele, como é que você escreve alguma coisa aqui dentro? Tá? Então você teria que abrir aqui espaço para introduzir, tá certo, um valor novo, tá certo, dentro desse ciclo. Né? Esse ciclo garante que isso aqui vai estar 0, isso vai ter 1, isso vai estar 1, isso vai estar 0 e vai ficar rodando aqui dentro. Certo? Tá? Bom, então a forma que a gente viu é que a gente precisa então ser capaz de introduzir um novo valor aqui. Tá? E esse novo valor ele pode ser introduzido usando um muxzinho que a gente pode ver. Tá? Você pode abrir aquela entrada lá, tá certo? Tá? E aí você colocar a sua entrada D aqui e usar o clock
como sinal de select no seu MUX. Certo? Quando o clock for 1, esse teu D vai passar para cá, ele vem para aqui, é isso. Tá? E o que ele variar aqui na entrada, nota que são MUX, né? Então isso é um elemento, uma lógica combinacional. Então o que acontecer de variação aqui na entrada de D, vai acontecer essa variação aqui também, e vai acontecer na saída. Certo? Okay? Então, quando o clock estiver em 1, isso aqui está ligado nisso, tá certo? Tá? E o Q está refletindo D, enquanto isso aí for 1. Certo? Clock. Quando o clock cai para 0, o que vai acontecer? Vai acontecer quando o clock cai para 0, é que simplesmente o MUX vai conectar essa entrada aqui, entrada 0 aqui, agora o clock está 0, certo? E aí o valor que vai estar guardado nesse loop de inversores, tá certo? Tá? Vai ser o último valor que estava aqui nesse vértice quando o clock cai para 0. Certo? E aí então ele vai guardar o equivalente, circuito equivalente desse aí, esse que nós acabamos de ver, né? Então, enquanto o clock está 0, esse circuito aí é a mesma coisa que isso aqui. Então ele vai estar guardando isso. Claro? E o valor que é guardado é justamente quando aquele que ocorreu, que o MUX caiu, né? Então, que estava na entrada de 0 naquele instante. Né? Que estava, aliás, nesse vértice aqui, se você mudou. E ele vai propagar, fazer isso e ficar direto. Ok? Bom, outra forma de fazer esse let a gente usou um MUX, né? Você se lembra quantos transistores a gente usou para o MUX? Você usava o menor número de transistores. A gente precisa 4, né? Um para o transmission gate do D0, da entrada 0, um transmission gate da entrada 1, e ele não vai ser restoring, né? Ele vai passar ruído. Certo? Tudo bem. Mas são 4, o menor possível. Né? Bom, a outra forma de fazer isso aí também é você pegar aqueles 4 transmission gates que estavam lá dentro do teu MUX, certo? Espalhar eles e colocar eles no teu circuito. Tá? Então, de modo que um transmission gate que compõe o MUX fica aqui. Então, quando o clock for 1, ele vai deixar passar isso aqui. Certo? Deixa passar esse sinal. E aí, quando o clock for 0, o que vai acontecer? Esse transmission gate fecha. Certo? For 0, isso aqui é um PMOS, ele fecha. O clock barrado é 1, ele vai fechar também. O transmission gate fecha todo e aí ele vai pegar e guardar o seu dado nesse loop. Ok? Bom, então como é que ele vai funcionar? Né? É bem simples, né? A gente acabou de falar isso. Né? Quando o clock for 1, independente se é um MUX ou aqueles transmission gates separados, certo? Tá? Essa chave fecha, essa chave abre, tá certo? E o que está em D vai vir para aqui. Certo? Tá? Nota que ele vem para cá, esse valor vem aqui, é exposto nas saídas, chega na entrada desse inversor, mas não propaga de volta. Essa chave está aberta. Né? Então, quando quando o clock subir, nesse momento que ele subir, essa chave vai fechar, certo? E ele vai estar pegando o que tem D aqui. Ele vai estar pegando o que tem D aqui, essa coisa que está em D enquanto o clock é 1. E vai estar colocando na saída, certo? Então o que está aqui vai sair na saída justamente porque ele está propagando direto para as saídas. Para essa saída, para essa saída. Tá, agora o que vai acontecer quando o clock for 0? Né? Quando o clock for 0, essa chave vai abrir, essa chave vai fechar, certo? E aí você não consegue mais mudar o que está no LED. Né? Ele vai ficar circulando aqui dentro. O último valor que ele viu, que é justamente esse valor aqui. Ó. Ele viu esse valor do D, e o D mudar agora, não adianta o D mudar mais, porque o D está mudando aqui nessa entrada. Então, consequentemente, o ciclo vai guardar esse último valor daqui, que é esse, e vai permanecer 0. Sempre por diante, sempre por diante. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá bom. Bom, então, próxima aula a gente continua com o flip-flop, certo? Tá? E vamos começar já a dar uma aceleradinha, certo? Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, se quiserem mandar um e-mail, alguma coisa. Tá? A gente vai estar definindo o monitor para essa disciplina.
o papel dele vai ser dar uma hora de atendimento e ele vai dar uma olhada na lista de vocês, conversando comigo, e para que eu possa dar um retorno para vocês em relação à lista, certo? Eu vou anunciar o nome dele principalmente na próxima aula. Legal? Já tem um link da disciplina, um link do Newsgroup da disciplina no Google Groups, certo? Eu acho que vocês podem fazer pedido de inscrição, né? Certo? Em grupo. Vocês façam lá e eu vou autorizando vocês, certo? A informação que vocês vão passar na lista.